Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, saudáveis, família também. E vamos lá, vamos embora dar continuidade aí às nossas aulas. Eu tenho mandado conteúdos para vocês além da plataforma SAI, para a gente poder ficar aí, né, não ficar atrasado aí com a matéria e também rever também algumas coisas, tá? Então, eu vou estar mandando alguns vídeos para vocês. Espero que vocês estejam assistindo todos os vídeos, tá, gente? Se não assistiram, assistam aí, porque tem bastante atividade para vocês. Então, eu vou trazer para vocês hoje a correção dos exercícios que eu pedi para que vocês fizessem quando eu apresentei para vocês o gênero Slam Poetry. E eu vou trazer hoje para vocês a correção, tá? No caso do texto da página 32 e no caso dos exercícios que estão na página 33, tá? Então vamos lá. Pega aí a apostila para vocês acompanharem o texto, porque eu não coloquei o texto aqui não. Eu coloquei só as perguntas. Então vamos lá, gente. Primeira pergunta que a gente tem aí é a respeito desse texto, né? Lembrando que esse texto ele é uma reportagem, tá? De Júlia Garcia. E ela escreve aí esse texto intitulado Slam Poetry, Microfone e Poesia, para trazer para a gente a definição aí do que é esse gênero textual aí, o que é isso, o que é essa Slam Poetry. Nós já conversamos com isso na última aula, né? E a gente vai agora relembrando conforme vai fazendo aí os exercícios, tá bom? Então, como a reportagem define a poesia slam? Então, gente, vocês perceberam que essa reportagem ela está dividida em alguns parágrafos, né? Eu já falei que ela traz aí a introdução sobre o que é, né, slam poetry, e depois ela vem falando sobre, né, como que deu origem a essa palavra, no caso, no segundo parágrafo, como que é a origem, né, da slam poetry. Depois ela, no próximo parágrafo, ela vem falando aí sobre a origem da palavra e o que isso significa. E vai terminar aí o artigo, né, a reportagem continua, mas ela, no caso, nesse recorte que a gente tem aí nesse último parágrafo, ela vem falando um pouquinho mais sobre sobre a slam poetry, e vem falando um pouco mais sobre quais as características aí desse gênero, tá? Então vamos lá. Como a reportagem define a poesia slam? Gente, a gente vê isso aí no decorrer do texto, então a gente tem que ver um pouquinho por parte, né? Lá no começo ela fala que é cantado no microfone, né? E aí ao finalzinho do texto ela fala que não há regras, né, para poder é, expor aí esse texto, cantar esse texto. Então vamos lá. Se você respondeu aí mais ou menos parecido com a resposta aí, beleza. Se não, dá uma consertada. Então, olha, a reportagem ela define como um gênero de poesia declamado ao microfone com acompanhamento musical sem regras. O que vale é expor as ideias e sentimentos de forma original e pungente. Gente, o que é pungente? Pungente é alguma coisa que apunhala, que corta, que causa, né? Essa é como se fosse apunhalar, né? Por que isso? Porque dá a ideia de que aquilo corta, né? Então, quando você vai lá declamar uma slam poetry e aquilo ali, ela vai diretamente no social, no político. Então, se vocês assistiram lá o vídeo do Gabriel Pensador, que eu deixei disponível para vocês, vocês vão entender o que eu tô falando. É o momento em que aquilo corta, né? Dá aquele baque por conta das palavras que ali é colocado e as expressões, né, do artista, tá? Então vamos lá, na 2, de acordo com a reportagem, com a repórter Júlia Garcia, há um público específico para a poesia slam, qual? Então, gente, tem um público específico, que ela deixa claro isso lá no começo do texto, falando que são, né, os artistas, mas que lá no final ela falando que a juventude se apropriou, né, dessas competições. Então ela define aí que são os adolescentes e os poetas, né? No caso, os poetas, artistas, que
que utilizam aí essa abordagem aí de poema, de poesia para poder expressar aí as opiniões. No caso das poesias vindas do poeta, elas não são declamadas assim ao microfone, elas não têm um ritmo, elas não têm um som. Elas têm. Quem faz isso é o leitor, né? O leitor vai ler a poesia com o ritmo que ele quer, que ele imagina que aquela poesia tenha, né? E diferente da slam poetry, quem dá esse ritmo é o artista que produz aí, que produz essa poesia, ok? Então, ó, na 3, é possível inferir o conteúdo das poesias slam? Que trecho do texto permite essa inferência? Então, gente, inferir significa mostrar algo que não está explícito no texto. Então, alguma informação que ela não está contida ali em palavras, mas em ideias embutidas no texto. Então, é possível a gente inferir sim, tá? Que essas slam poetries, elas são opiniões ali expostas, tá? E a gente consegue ver isso, ó. A nossa resposta pode ficar dessa forma. Se tratam de temas sociais e opiniões dos compositores. Então, ali, as opiniões de quem está ali declamando aquela poesia, né, que são os compositores, é a opinião social dele ali sobre o tema, né, a opinião crítica, desculpa, a opinião crítica sobre os temas sociais, políticos, ao que seja que ele tenha optado lá por estar falando a respeito. Então, lá no comecinho do texto, vocês vão perceber aqui no trecho que ele fala assim, ó, opiniões e verdade a serem divididas. Então, na verdade, né, lá no comecinho ele fala assim, ó, microfone na mão e opiniões a serem divididas, opiniões e verdade a serem divididas, vocês percebam que o que está ali escondido, oculto ali, é que eu vou escrever isso porque eu tenho uma opinião e eu acredito que essa opinião seja uma verdade e eu vou distribuir, eu vou dividir isso aí com o público em geral. Então, essa é a mensagem oculta ali que fica né, escondida ali. Então, a gente pode fazer essa inferência, tá? Que o conteúdo é um conteúdo crítico que vai trazer algumas opiniões aí e verdades sobre a respeito de algum tema. Na 4, quais as diferenças entre a poesia slam e a poesia comum? Acho que eu já até falei um pouquinho, né? A slam, ela tem um ritmo próprio, o compositor ele vai colocar o ritmo dele, o som dele. No caso, a poesia comum não, ela não tem essa declamação como tem com som, com batida, com ritmo, não. Ela é uma poesia mais calma, mais quieta, em que você faz essa leitura mais pessoal, mais silenciosa, e você, como leitor, vai escolher, né, o ritmo que você quer dar para sua poesia, ok? Diferentemente da slam, que ela já, né, ela não é declamada, no caso, a poesia slam ela não é declamada, cada poeta imprime o seu texto, ao seu texto cadências, tá? Então, cadências é o quê? É o ritmo, é a batida, é o som ali que vai colocar. Leituras e ritmos próprios que sem sua voz seriam decididos pelo leitor. Então, se ele não coloca ali aquele ritmo, você vai ler o texto no seu ritmo. Então, isso que acontece com a poesia comum, ok? Não com a slam poetry. Gente, na 5, o texto argumenta que esse tipo de arte é uma possibilidade nova sem regras de expressão. Contudo, há uma única regra para a disputa de poesia ao microfone. Qual? Então, gente, a gente percebe que a reportagem traz para a gente a ideia de que você precisa ser a única. Não há regras, né? Pra gente fazer essa slam poetry, a gente não tem regras. A regra é ser original. Essa é a regra. Você tem que escrever algo que você acredita que a sua opinião sobre referente a algum aspecto social, político, e aí você coloca isso na tua slam poetry. Lembrando, gente, que vocês têm uma slam poetry para entregar aí, hein? Ó, os poemas precisam ser próprios e terem sido compostos por quem fala ou canta.
Então, essa é a característica aí, essas são as únicas regras para participar aí pro pessoal que participa de campeonatos e tal. Ok? Lembrando aí vocês, coloquem aí, gente, na Slam Poetry de vocês o ritmo e cantem aí e joga essa fala aí nesse texto, para ficar uma coisa original e bem. Eu sei que vocês são criativos e vão conseguir fazer isso super bem. Na 6, de acordo com o autor do texto, há motivos para os adolescentes se identificarem com esse tipo de arte. Quais? Então, eles se identificam, né, gente? Porque é uma coisa assim que não possui muita regra. Então, você vai lá, escreve o que você sente, o que você pensa, e aí você joga todo o seu sentimento, suas opiniões. Então, isso é bem bacana. Por isso que os jovens são tão adeptos, né? Então, ela é uma possibilidade de expressão, sem regras, no qual o que se vale é expor as ideias e os sentimentos de forma original e pungente. Ao mesmo tempo, é uma válvula de escape para esse período da vida, famoso pelas contradições e dúvidas, além do caminho novo para a arte, que parece ainda não ter sido plenamente descoberto. Então, gente, adolescência é aquilo, né? Eu não gosto de nada, eu odeio tudo, eu não gosto de nada. Mas a gente tem que ter também um senso crítico, né? Por que eu não gosto? Eu não gosto porque eu tenho já essa tendência de não gostar, ou porque não é bom mesmo, e por isso eu não gosto. Então a gente também tem que ter um pensamento crítico a respeito, às vezes até mesmo dos nossos pensamentos. Ok, gente? Então é um gênero que se encaixa bem aí para essa fase da vida aí, é uma coisa que a gente tem que estar aí pensando e repensando, tá? Então, como podemos explicar a relação entre poesia, slam e música? Então, gente, essa relação, ela vem do rap, né? Lá na reportagem, ela fala pra gente que surgiu do formato do rap. Então, você tem o rap e ela vem dessas origens. Então, a poesia, ela se apropriou do formato do rap, que é a poesia, né, é entonada lá no microfone. E ela tem influência de diversos estilos musicais, que podem servir como pano de fundo para as reclamações. Ou seja, você faz uma mistura. Você mistura aí o som, né, a batida do rap, o formato, como que é o rap, e pega aí a batida que você escolhe, que você acha que se encaixa bem, dependendo do tema que você vai abordar. Então, ela serve como um ritmo para a declamação da slam poetry. Ok, gente? Eu espero que, né, vocês tenham conseguido fazer aí essas atividades e que as respostas tenham aí batido um pouco ou totalmente com essas que eu trouxe para vocês, tá? Sugiro que vocês, sempre que forem ler o texto, já falei isso com vocês, mas vou falar sempre, vou ser até chata às vezes, mas na leitura do texto, vejam como ele se organiza, veja quais as informações a gente tem em cada parágrafo. Lembrando que em não reportagem, artigo de opinião, ensaio, todos os gêneros que a gente já está trabalhando, começo de parágrafo, a gente tem as ideias principais, a gente fala que são as frases tópicas aí, os tópicos frasais, estão aí no comecinho, logo na primeira linha dos parágrafos, e aí você já tem nessa primeira linha o encaminhamento sobre o assunto de cada parágrafo. Então percebam isso, já comecem a perceber isso em cada leitura que vocês fizerem. Procurem o tema, né, de cada parágrafo, o tema geral do texto e a conclusão dessa ideia, tá? Então vamos fazendo esse exercício. Eu sei que vocês vão se transformar em leitores extremamente assíduos se vocês seguirem aí esses passos, essas dicas aí, tá bom, gente? No mais, muito obrigada, tá? A gente espero vocês numa outra aula. Espero que as aulas estejam ajudando vocês mesmo à distância. Torço para que vocês estejam conseguindo fazer tudo direitinho e se adaptando aí a essa fase aí, que não está sendo fácil para ninguém, mas a gente é super camaleão, né? A gente consegue aí se adaptar a tudo. Beijo para vocês e até a próxima aula, gente.